Olá turma, bom dia a todos. Aqui é o professor John. A gente vai iniciar nossa aula de física. Nós vamos dar continuidade do nosso conteúdo, tá bom? A nossa aula de hoje, aula 3, nós vamos trabalhar transformação cíclica. Na aula anterior, nós falamos sobre a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Então vamos ver aqui aplicações e dois exercícios. Vamos lá. Vou pegar aqui minha canetinha para ficar melhor. Então nós temos aí uma transformação cíclica, né? Uma transformação cíclica, a gente vai analisar o porquê que é uma transformação cíclica. Definição: denomina-se transformação cíclica ou ciclo de um sistema o conjunto de transformações sofrida pelo sistema de tal forma que seus estados final e inicial são iguais. Ok? Então, esse tipo de transformações no sistema onde os estados final e inicial são iguais é conhecido como ciclo ou transformação cíclica. Anota aí, gente, não esqueça disso. Dando continuidade, observações. Na transformação cíclica, eu vou analisar algumas informações. Primeira informação: como a temperatura final é igual à temperatura inicial, significa que a variação de energia interna é igual a zero. Não varia energia interna no ciclo, né, na transformação cíclica. Tá? Por quê? Porque a temperatura final é igual à temperatura inicial. Próxima observação. Nessa transformação, o sistema ele vai partir sempre do estado 1 e atinge o estado 2 pelo caminho A, retornando ao estado inicial por um caminho diferente de B. Então, o sistema ele vai percorrer um estado 1, né? Observação 1 para a observação 2, né? Sempre pelo caminho A, até chegar ao estado inicial por um caminho diferente B, certo? Ele começa, ele vai e depois ele retorna, né? Ele parte de A, depois ele retorna para A, tá bom? E como é que seria o trabalho? Como é que eu faria para calcular o trabalho realizado por um sistema? O trabalho realizado pelo sistema para passar do estado 1 para o estado 2 é dado pela área abaixo da curva A. A gente vai ver uma imagem. Tá bom? Então, se eu quero calcular o trabalho, eu vou utilizar a área da figura geométrica, né, do gráfico. Próxima observação. O trabalho recebido pelo sistema para voltar ao estado é dado pela área abaixo da curva B. O que ele quer dizer com essas duas observações? Nós temos aqui, ó, o gráfico 1. Isso aqui é uma expansão, porque parte de A para B. Vai do volume inicial para o volume final. Então, se o trabalho parte do volume inicial para o volume final, é uma expansão. Significa que o trabalho é positivo. Se eu quero calcular o trabalho, eu vou usar a área da figura. Segunda observação. Agora, o trabalho ele é de B para A. Se o trabalho vem de B para A, há uma compreensão. Então, uma compreensão é quando o trabalho parte do volume final até o volume inicial. Isso significa que o trabalho é menor que zero, né? Se há uma expansão, o trabalho é maior que zero. Se há uma compreensão, o trabalho é menor que zero. Certo? Observa que o primeiro é pressão, o primeiro eixo aqui, o vertical, e o horizontal é, no caso, representado pelo volume. Dando aí, como ele vai de A para B, e aqui vem de B para A, o que vai acontecer? Vai formar, né, uma transformação cíclica, né? Então,
Se eu pegar essa área e essa área, gera isso daqui. Volume inicial e volume. Certo? Então eu posso concluir que o trabalho, né, desse gráfico aqui vai ser A menos B. Vai ser essa área subtraído dessa área. Aí na prática a gente vai ver como é que funciona essas ideias. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, que se para que o trabalho seja uma expansão, ele tem que ser maior que zero. Vai do volume inicial até o volume final. Se o trabalho é uma compreensão, vai do volume final para o volume inicial. Importante. Observa aqui, o ciclo percorre no sentido horário. Se o ciclo percorre no sentido horário, pessoal, de A para B, B para C, C para D, D para A para B, B para C, nesse sentido, significa que o gás realiza trabalho. Se o ciclo é percorrido no sentido anti-horário, ó, anti-horário, gente, no caso aqui, ó, ele vai de A para B, B para C, C para D, D para... tá no sentido anti-horário. Sentido horário, gás realiza trabalho. Sentido anti-horário, o gás recebe trabalho. Isso é importante. Não se esqueça. Vamos lá. Vamos verificar agora aqui nossa primeira aplicação. Certa quantidade de gás sofre um ciclo de transformações representado num diagrama. Calcule o trabalho realizado pelo gás ao descrever o ciclo ABCA em joules e o calor trocado entre o gás e o meio em caloria. Então ele quer o trabalho em joule e o calor trocado, sabendo que uma caloria vale 4,2 joules. Então tá aí. Então nós temos aqui um gráfico pressão, volume. E ele quer calcular o trabalho e o calor trocado. Como é uma transformação cíclica, está de A para B, ó. Então, positivo. Existem várias formas de resolver isso aqui. E como é que eu vou fazer para resolver o trabalho? Utilizando a figura. Utilizando a área da figura. E que figura que eu tenho aqui, gente? Um triângulo, se for considerar ABC. Um triângulo. Existem outras formas de resolver isso aqui, mas o mais prático é considerar a figura em si para calcular o trabalho total. Como assim? Então está aí o gráfico, quer calcular o trabalho. Nota, o trabalho total pode ser obtido pela área interna do ciclo, como eu acabei de falar anteriormente, ABC. Então, vamos calcular a área utilizando a fórmula do triângulo base AC e altura BC. Quem é a base? Vou diminuir. 5 tira 1, 4. Quem é a altura? Vou diminuir. 600 menos 200, 400. Multiplica 4 vezes 400, 1.600. Dividido por 2, 800 joules. Já encontrei o trabalho, usando a área da figura geométrica. Então, se eu quero calcular a área, né, o trabalho numa transformação cíclica, eu uso essa ideia. Eu uso, né, o trabalho total. Tá bom? Não se esqueçam. O próximo, ele quer calcular o calor recebido. Como é um ciclo, nós vimos que a variação da energia interna é igual a zero. Portanto, usando a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor recebida é igual ao trabalho. Mas quem é o trabalho? 800 joules. Aí, transformando em caloria, 800 dividido por 4,2 vai dar 190,47.
Coloca em notação científica, anda duas casas decimais, vai ficar 1,91 vezes 10 ao quadrado. Por que 91? É redondei, gente, mas poderia ficar 90 aqui, tá bom? Então, anda duas casas, ficou 10 ao quadrado. Então, ficou 1,91. Dando continuidade, um gás perfeito está contido em um cilindro fechado com um pistão móvel. Esse sistema pode ser levado de um estado inicial A até um estado final C, seguindo dois processos distintos, AC e ABC. No processo AC, o sistema recebe 300 calorias de calor, e no processo ABC, recebe 270 joules. Tá bom? Então, essas são as observações que ele deu aí. Então, no processo AC, o sistema recebe 300 joules de calor e no processo ABC recebe 270 joules. E ele quer, né, calcular a seguinte informação. Então, tá aí o sistema, né, ABC, volume, pressão. Ele quer calcular o trabalho realizado pelo sistema nos dois processos. Nos dois processos. Quando ele fala em dois processos, eu vou considerar ABC e eu vou considerar AC. Então, eu quero calcular o trabalho ABC e depois calcular o trabalho em AC. E aqui ele quer a variação de energia interna para o sistema AC e depois para ABC, certo? Então, vamos fazer aí essas informações. Resolução. Primeiro passo, calcular o trabalho de AC. Se eu quero calcular o trabalho de AC, eu vou considerar essa figura total aqui. Isso aqui esquece. Então, eu quero calcular o trabalho AC, certo? Então, eu vou considerar a figura geométrica. E que figura geométrica eu tenho aqui? Um trapézio. Trapézio, considerando essa figura. Então, vai ser base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Quem é a base menor? 6, está aqui, ó, 6. Base maior, tudo isso aqui, ó, que vale quanto? 9. Quem é a altura? É a diferença entre 4 e 2. Então, base menor, 6, base maior, 9. Dividido por 2, multiplicado pela altura, que vai ser 2 vezes 10 a menos 3, que é a diferença dos volumes. Tranquilo? Vamos lá, somando aqui 6 mais 9, 15. Multiplicando 15 vezes 2 deu 30. Repete a base 10 e diminui. 4 tira 3, 1. Agora divide. Não multiplica no caso, né? Toda base elevada a 1 é a própria base. 30 vezes 10, 300. Dividido por 2, 150 joules. Então, o trabalho de AC é 150 joules. Primeiro processo. O segundo processo é calcular o trabalho de ABC, que é o ciclo. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar agora essa situação. Somente essa situação aqui, ó. Então, ficaria assim, ó. Se eu quero calcular o trabalho de ABC, eu posso usar essa relação matemática. Tá bom? Eu posso utilizar essa relação matemática, não tem problema. Posso usar a ideia anterior, vai dar no mesmo. Então, vou pegar... Se eu quero calcular o trabalho de ABC, vou pegar a pressão A, multiplicar pela variação de volume. ABC. Por que, professor, você vai pegar a pressão A? Porque eu quero calcular o trabalho de ABC. Certo? Então, na sequência. E essa fórmula aqui nós vimos nas aulas anteriores. Qual é a pressão A? 6 vezes 10 a quarta. E o volume é a diferença de 4 menos 2. Então, diminui. 4 menos 2 é 2 vezes 10 a menos 3. Multiplica. 6 vezes 2, 12 vezes 10 a primeira potência, que vai dar 120. Professor, se eu pegasse aqui o triângulo, né? Aqui é 3, né? Aqui é 3. Nesse caso, aqui daria
2, né? 3 vezes 2, 6. Né? 6. Então, nesse caso aqui, o trabalho vai ser calculado dessa forma, né? Porque ele quer calcular o trabalho nos dois processos. Então, tu considera o trapézio, né? E depois você considera o trabalho usando a formulazinha do trabalho de um gás, que fica melhor. Tudo bem? Então, vimos aí a letra A. O primeiro passo foi calculado o trabalho de AC e o segundo passo o trabalho de ABC. Tá bom? Então, vocês vão seguir essas ideias. Terceiro passo, calcular a variação de energia interna de A para C, é o que ele pede na letra B. Usando a variação de energia interna, que é a quantidade de calor menos o trabalho, só que ele quer de A para C. Então, a variação de energia interna de AC vai ser a diferença da quantidade de calor AC com o trabalho AC. E nós já temos, né? A quantidade de calor de AC é 300, que ele deu no enunciado, e o trabalho de AC é 150, que nós vimos no primeiro momento. Subtrai, vai dar 150. Então, a variação de energia interna de A até C é 150. O professor, quando ele quer calcular a variação de energia interna, eu uso essa fórmula, né? Exatamente. O quarto passo é calcular a variação de energia interna de ABC. Mesma ideia. Vou pegar a quantidade de calor ABC, subtrair com o trabalho ABC. Então, ficou assim. Ó. Quem é a quantidade de calor ABC? 270, que ele te deu no enunciado. E o trabalho ABC, que nós encontramos agora há pouco, 120. Subtrai, vai dar 150 joule. Tranquilo? Gente, não é difícil, é bem fácil, né? Estudam, né? Com muita atenção, com muita calma, que vocês vão conseguir. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um coraçãozinho aí para vocês amarem a física. Eu amo física. Pode falar isso. Falem isso que vocês aprendem mais. Tudo bem? Tchau, pessoal.